pessoal, boa noite, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos aqui reunidos mais uma vez, nesse momento tão especial do seu domingo, Evangelho no Lar. Sempre aquele convite especial, né? Chama o seu jovem, deixa ele lá no cantinho, quietinho, escondidinho, não. Chama, convida, faz sua parte, para que ele também ouça essa palavra de amor, né? E vão todos, você já deixou tudo preparado, a sua água, a sua Bíblia. E hoje temos dois convidados muito especiais aqui com a gente. Vocês viram que a mesa está diferente, não é? Temos aqui a grata alegria de receber entre nós o Rogério Rueda. Salve Jesus, Rogério. Salve Seja Jesus. Bem-vindo entre nós. Muito Uma obrigado. alegria estar aqui com a gente, representando a família Rueda. Isso. Que eu já conheço de longas datas, não é? Longas datas. E o nosso querido amigo José Antônio Parmegiani, baluarte dessa casa. Seja bem-vindo, salve Jesus. Satisfação é minha. Salve Jesus a todos aqueles que ouvem esse Evangelho no Lar. Perfeito. E hoje nós temos, Rogério, um tema muito interessante, não é? É uma parábola, não é, que nós vamos ler hoje? Isso, a parábola do rico e de Lázaro. Perfeito. Inclusive, atendendo a pedidos, né, do pessoal, Giane, quando você for fazer a leitura, anuncia onde está no Evangelho e dá um minutinho para a gente correr e localizar. Algumas pessoas vieram falar comigo isso. Então, essa parábola está onde, Rogério, para o pessoal pegar a Bíblia e ler com a gente? Está em Lucas 16 e são os versículos 19 até o 31. Perfeito. Então, corre lá, já deixa aberto. Lucas 16, 19 ao 31. Tudo pronto? Então, vamos lá. Rogério, pode começar a leitura, por favor. Sim. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Agora o Parmê continua para a gente, por gentileza. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Vocês, têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai. Abraão: Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Palavra bem forte. Parmê, suas considerações. Pois é, a gente vem aprendendo com a espiritualidade
que existe várias leis que a maioria de nós, o povo, não conhece, não conhecíamos, e estamos aprendendo a conhecer agora. A lei do retorno, né? Tudo que se faz, você recebe de volta. Então, aqui o nosso irmão, ele apela a Abraão para que ele pudesse, Abraão, avisar seus irmãos para não cometer os mesmos erros que ele cometeu. E Abraão fala, mas vocês têm Moisés, os profetas. Fala, não, mandem alguém lá agora, né? Para que eles não venham aqui passar o que eu estou passando. E ele diz, olha, vocês têm Moisés e os profetas. E isso, Deus é tão bom, né? Jesus é tão bom, que nunca faltou profeta em nossas vidas. Apesar de que nós já tivemos diversas vidas, né? E já convivemos com muitos profetas. E hoje, se você perguntar para a humanidade quais são os profetas de hoje que estão avisando ou alertando para a vida real, a vida além da morte, a vida do espírito, tem muitos, muitos. Porque antigamente eram profetas. Os profetas de hoje são os médiuns, os espiritualistas, são os novos profetas, né? Não recebe o nome de profetas, mas eu considero profetas. Você vê um trabalho da nossa casa aqui, através dos médiuns, principalmente o Gilberto, através das lives, as nossas reuniões aqui espirituais, quantos e quantos irmãos espirituais alertando sobre a vida, o cuidado que temos que ter, não só com a saúde material, mas principalmente a espiritual. Quer dizer, nós estamos sempre alertados, constantemente alertados. Só que é aquela velha história, né? Quem tem ouvido, ouve. Mas quem dá prioridade ao ouvir coisas do mundo, ele acaba não priorizando aquilo que seria mais importante. Verdade. Mas assim que vier a cobrança, como veio para nosso irmão aqui, a gente fica desesperado. Ah, vai lá avisar meu irmão, minha irmã. Né? Interessante, excelente consideração, Parmigiani. O que a gente vê, Rogério, por exemplo, dentro do lar, na nossa família, o pai e a mãe também poderiam ser considerados profetas para os seus filhos? Eu acredito que sim. Através da experiência que eles já trazem, né? Muitas coisas já aconteceram na vida de um pai e de uma mãe. Muitos erros a gente já cometeu e a gente tenta transmitir para os filhos, né? Para que evitem essas dificuldades. Porque a gente também aprendeu, pelo menos em parte, as consequências dessas dificuldades que a gente enfrentou. Então, a gente tenta educar, sim, a educação necessária, que é o estudo, né? Mas, principalmente, a educação espiritual. Isso nem outro lugar vai dar, né? Se a gente não direcionar. Depois, a criança, um pouco crescida, pode procurar seus caminhos, mas a base ela tem que ter em casa, né? O direcionamento. Vai seguir inicialmente, provavelmente, o que os pais acreditam e entendem, né? Mas depois, no futuro, cada um segue seu caminho. Perfeito. Isso é interessante a gente abrir um parêntese aqui. Quando existe essa dicotomia entre o pobre, o Lázaro miserável e o rico, em nenhum momento Jesus proibiu qualquer pessoa de ter riquezas. Pelo contrário, Jesus sempre nos alertou que tudo é possível àquele que crê. O que está se colocando aqui nessa parábola de uma forma muito verdadeira é aquele que entenda as riquezas, e aí a gente faz uma menção à função das riquezas no Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Kardec. Aquele que tinha tudo, o outro esperava uma migalha que caísse do pão, e essa migalha nunca existiu. O que acontece nesses momentos que está chamando a atenção aqui nessa parábola? Aproveite você a vida e seja grato daquilo que você tem.
Lázaro, apesar da miséria absoluta, ele conseguiu se redimir. E quando o rico chama, fala, mas por que agora ele está tendo tudo e eu não estou tendo nada? E a resposta foi o seguinte, você já teve tudo. E o outro não teve nada. Agora é um momento em que ele, não tendo nada, não se revoltou, inclusive com você, e adquiriu o galardão de estar aqui sentado numa condição espiritual melhor. Mas isso não significa, de forma alguma, que o aviso não foi dado, como o Parmê e o Rogério falaram muito bem. É na casa, pela pai e pela mãe, são os profetas, são os médios, são os livros, né? Essa quantidade de livros que nós temos, graças a Deus, né? Através de Chico, de Divaldo, do Gilberto, principalmente esse livro maravilhoso chamado Luz nas Sombras. Então, assim, todas as oportunidades estão sendo dadas, como num lar, como nesse momento, né, Parmê? Como um evangelho no lar, que é essa oportunidade bendita da gente receber esse aprendizado, e não é para o hoje. Nunca faltou informação. O aprendizado informação. é para o espírito. E aquela criancinha que está lá ouvindo o evangelho, eu tenho testemunho disso com meu neto de 3 anos, eu fazia o evangelho e li um trecho de Paulo, ele brincando no chão, com o carrinho. Eu li um trecho de Paulo e eu falei, porque se Deus é por nós, ele levantou, vovó, ninguém será contra nós. 3 anos. Impressionante. Então você acha que a criança não está ouvindo. Você Tá, acha que ela não está prestando atenção em nada. Ele até sabia o complemento do que eu ia ler. Então vejam, meus amigos, essa é mais uma vez um grande alertamento nessas palavras, né, Rogério? Vamos investir na família, vamos investir no evangelho no lar, né, Parmê? Com a sua experiência aí, né, Parmê? Importantíssimo isso. Porque estamos vivendo uma época em que a humanidade precisa ser esclarecida. O quanto mais breve, quanto mais rápido, quanto mais pessoas serem atingidas isso, para não acontecer o que aconteceu lá. Meu povo, o povo de Israel, né? Meu povo pereceu por falta de conhecimento. Isso é muito triste. E dentro dessa análise, né, Rogério, de levar o conhecimento aos filhos, também é a missão do pai, da mãe, da avó, da tia. Porque nós também não podemos falhar em oferecer, pelo menos, essa possibilidade inicial. Olha, filho, eu sigo esse caminho, né? Você veja o que é melhor para você. Quanto isso foi importante na sua vida quando você era menino? Muito. Fez diferença? Fez toda a diferença. E é até interessante, eu estava pensando, lembrando do meu pai, dos meus pais. Eu nasci em berço espírita. Então... Mais pertinho. Vai chegar mais perto por causa do som, né? Ok. Eu nasci em berço espírita, né? Que Meus bênção. pais frequentavam e frequentam até hoje. Inclusive a casa agora, eles acompanham aqui a gente, né? Mas no começo eu não entendia. Mas eles nunca me obrigaram a nada. Importante isso. Sim, o direito de escolha eu acho importante, porque eu até citei, né? Falei, a gente dá a base e deixa que a criança siga o seu caminho, porque em algum momento talvez os interesses sejam um pouco diferentes, aí a gente não sabe, cada espírito é um espírito diferente e tem um interesse diferente de aprendizado. Perfeito. Né? A gente está aqui por conta de um aprendizado, né? A gente reencarna por conta disso. Até um ponto que eu lembrei, que é o que a gente aprende com os espíritos, né? Na casa e em outros locais também, eles ensinam que a nossa reencarnação é sempre preparada por nós mesmos. Perfeito. A gente escolhe as dificuldades que a gente pretende ter para poder vencer alguma dificuldade que a gente traz ou aprender alguma coisa nova. E normalmente um conjunto dessas coisas. E nessa parábola a gente vê que a riqueza e a pobreza, no sentido de ter facilidades, né, ou ter condições materiais e não ter essas mesmas condições, não fazem a diferença para o espírito no sentido de eu posso não ser rico, mas ser uma pessoa boa. Perfeito. Eu posso ser pobre e não ser uma pessoa boa. Perfeito. Não é esse o ponto que é o principal, mas sim a caridade, né?
aquele que veio no momento para receber e depender um pouco dessa caridade, e aquele que veio em condições de fazer essa caridade. Então, o que a gente usa dessas condições que nos são dispostas durante nossa encarnação para a gente fazer alguma diferença e aprender com isso, né? Verdade. E você, Parmê, como é que foi a sua orientação desde menino? Uma família grande e sempre em roças, lugares de recursos zero, né? Precário. Vivi uma infância bem pobre. E a coisa que eu mais aprendi com meu pai e com a minha mãe foi a educação, o respeito e amar a Deus, né? Aliás, na verdade, naquela época eu era bem católico, como todos nós somos, ainda continuo sendo, né? Você aprendia a temer a Deus e não amar, né? Assim como os pais davam educação a gente, aplicando o medo, não faz isso, não se apanha, né? Então, esse respeito foi adquirido e a gente não deixou de respeitar os pais e a mãe. Aprendemos muito com ele na vida, dia a dia. Meus pais não tinham recurso de leitura e também nunca falou de evangelho. Eu vim conhecer evangelho adulto, né? Já bem adulto, conheci com o velho Moisés. O evangelho, comecei a estudar com ele. E de lá para cá é que eu vim aprendendo a conhecer essa beleza de escritas e de tudo que Jesus falou. Então, hoje a gente vê, né? Eu não tive uma base evangélica no lar, mas eu tive uma base de educação e respeito. Você teve uma base de amor, que é o mais importante. De amor e respeito. Inclusive, você conhece a minha família, né? E todas elas, né, são 7 mulheres e 2 homens. Maravilhosas, um exemplo para todos nós. Então, hoje eu vejo, no caso, ainda conversando ainda um pouquinho atrás aí com o Rogério, que Rogério, você conheceu fulano aonde? Eu tinha 7 anos cantando no coral. Legal, tá vendo? Lá no Rio Isso de Janeiro. tudo faz parte da formação do cidadão de bem, do homem de bem. E o evangelho no lar, com certeza, em muito contribui para isso. E vamos então nessa egrégora de amor, nesses comentários tão maravilhosos quanto a nossa oração. Vamos com o Rogério, então, para a oração. Você se concentra nesse momento, meu irmão, minha irmã, nessa nova semana que vai começar. Vamos vibrando na oração que um pai de família vai nos trazer nessa noite. A prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição.
e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Que a força dessa oração envolva você e a sua família, o seu lar, que essa equipe do Evangelho no lar, nesse momento presente, faça a limpeza espiritual, fortalecendo o amor, fortalecendo o ânimo, a coragem, para vencer todos os desafios dessa vida. E que vocês recebam nesse momento esse abraço da espiritualidade amorosa que sempre ampara e ilumina as famílias. Agradecemos de coração Parmegiane, que entre nós, o Rogério, que além de pai de família também é um grande trabalhador da nossa casa, Parmegiane também, aliás, trabalham juntos, né, atualmente, fazendo as formulações mirabolantes, né, que tantos nos ajudam. Gratidão. Voltem sempre. Vamos então tomar as nossas águas, não é? Você que orou, pediu, agora vamos tomar desse líquido sagrado. Que coisa boa. Obrigada, Parmê, por estar com a gente, com essa oportunidade de trocarmos dons espirituais. Eu que agradeço. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de a grande vir aqui, família Parmegiani presente entre nós. Gratidão. Participar de um trabalho como esse é muito divino, é muito importante, porque o que a gente mais deseja é que os homens, a humanidade, acordem para Jesus, né? Amém. Porque Ele é a nossa vida. Não tem como viver sem Jesus. E nós vemos aí, onde não há Jesus, onde não há Deus, não há amor, porque Deus é amor. É verdade. Gratidão, Rogério. Rueda, representando a família Rueda entre nós. Volte sempre. Gratidão pelo seu amor, pelas suas palavras. Eu que agradeço a oportunidade. Desejo a todos aí um bom fim de semana e um início de semana maravilhoso. Que tudo seja sempre tomado como base, né, na nossa vida, os ensinamentos de Jesus, seguindo o Evangelho dele. Com certeza. E nós nos despedimos de vocês e até o próximo encontro maravilhoso do Evangelho no Lar. Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Salve tchau, tchau, gente. Maria Até o próximo Santíssima. encontro. Tchau, até o próximo.